Representatividade é quando eu enxergo alguma pessoa que está ocupando algum espaço, algum lugar e que me contempla de todas as formas. Então me sinto representado por ela. Nós não tínhamos nem quando a característica do personagem remetia a uma pessoa negra, presença negra, né? Ela começa a entrar também de maneira estereotipada, né? Pegadas domésticas, ladrões ou humorista. Ainda é o cenário da favela, predominantemente a participação negra nas séries e novelas na TV aberta, em geral. Eu atuei no Alto da Compadecida, eu fui a Nossa Senhora Negra, adaptada por Nil de Pádua. Eu fiz um músico que tocava músicas do Djavan e era um músico que tinha uma vibe totalmente positiva, um cara do bem, não era um bandido, como a gente é acostumado a ver. Na publicidade já fiz vários personagens, eu fiz gerente de banco, que chega até a me surpreender, estranho até falar isso, né? Me surpreender. Olha o país que a gente vive, a própria visão que a gente tem. Que a gente não é acostumado a ver, né? Gerente de banco, médicos. Definir representatividade é uma coisa muito complexa. Por exemplo, eu sou muito provocativa na aula, né? Quando era a novela Cheias de Charme, que era Thaís Araújo e o Grupo das Empreguetes. Ah, professora, finalmente a classe C está sendo representada na novela. Eu falo, opa, como assim sendo representada na novela? Você acha que está sendo corretamente representada? Ah, eu acho que sim. Eu falo, e se eu disser a você que não? Né? Porque a gente não é da classe C. E mesmo, sei lá, se eu for da classe C, eu, Daniele, classe C, posso me sentir representada, mas a Ana Maria, o João da classe C pode não se sentir representado. Então o conceito de representatividade ele é muito amplo. Aí eu virei para ela, como eu gosto de provocar, né? Eu falei assim, você acha que a sua mãe, de quem você saiu de dentro dela, e que ela te conhece, sei lá, há 20 anos, ela sabe exatamente quem você é? Aí ela, não. Eu falo, então, se a sua mãe, que te conhece há 20 anos, não sabe exatamente quem você é, não é um pouco arrogante eu falar que aquele diretor, aquele roteirista representa um grupo que ele sequer conhece? Tanto aqueles que estão por trás das câmeras quanto aqueles que estão diante das câmeras, né, são majoritariamente brancos. O número de diretores do cinema brasileiro hoje são 90% brancos e a sua grande maioria são homens. Portanto, é o homem branco que está atrás das câmeras. O que predomina é que o negro é o outro. O que predomina é uma certa compreensão do Brasil como se o brasileiro fosse branco e como se os negros fossem minoria da nação, né? Quando os negros são maioria. Negros e pardos são 54% da população brasileira, conforme o IBGE. Somente nos anos 90, na telenovela, que o negro, por exemplo, começa a ser incorporado como bonito. Até então era inadmissível que um negro fosse bonito. Eu comecei com os meus 6 anos de idade, eu ficava fazendo teatro na minha própria sala. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos e mais cursos, até que um certo dia, depois que eu fiz um curso de cinema, eu fui achada no Facebook para fazer um teste para um longa do Tudo Que Aprendemos Juntos. E quem protagonizou com a gente foi o Lázaro Ramos. Aconteceu. Aí depois desse longa, eu fui chamada para uma série, Pedro e Bianca, da TV Cultura, eu fiz a Janete. Aí depois eu fui convidada para fazer A Despedida, do Marcelo Galvão. Eu fiz uma participação nesse longa, que foi com a Juliana Paz e o Nelson Xavier. Olha, eu já atuei como babá, foi o primeiro papel que eu peguei. Eu era babá de 2 crianças brancas, com pouquíssima fala. E por outro lado, eu fiz um papel que eu era uma mulher rica, extremamente rica e problemática. Quando nós pensamos em o conceito de representatividade, né, para vocês, o que é representatividade nas ciências exatas, né? Nós temos uma amostra, será que essa amostra é representativa do nosso universo? Eu acho que isso, do ponto de vista mais humano, a gente tem que pensar um pouco mais no conceito de representação, né? Do ponto de vista da cultura.
Então, o conceito de representação está ligado à questão da linguagem, né? E é um conjunto de símbolos, né, que formam a nossa linguagem, né, utilizada para representar alguma coisa, e é mutável. Eu fui uma criança negra, fui uma jovem negra. Eu procurava muito na televisão me encontrar de alguma forma e não me encontrava de forma nenhuma. A mídia foi mudando um pouco, foi quando estreou a mudança de hábito, né? E aí foi uma mudança de hábito na minha vida, assim, meio que maravilhosa, porque quando eu vi a Whoopi Goldberg como protagonista, né, do filme e amada pelo mundo inteiro, aí entrou um conceito de representatividade na minha vida, né? Primeira vez que eu olhei alguma coisa e falei, nossa, aí eu tô sendo representada, foi a primeira vez que eu vi uma negra no horário nobre fazendo um papel principal, que foi a Thaís Araújo fazendo Helena. Porque nesse papel ela não estava com o cabelo alisado, ela estava com o cabelo cacheado. E eu nunca alisei o meu cabelo assim, a não ser por trabalho. Mas na minha vida, no meu dia a dia, meu cabelo sempre foi assim. E eu nunca tive essa representatividade na TV até a Helena. Eu acho que o negro deveria ser representado no audiovisual como um ser humano normal, comum, vivendo toda coisa que qualquer ser humano vive, né? Vivendo o amor, vivendo a alegria, vivendo a raiva, vivendo a tristeza, fora dos estereótipos da subalternidade, né? Da raça minoritária, né? Que não faz parte. Ele precisa ser representado de uma maneira mais complexa, porque é um ser, como todos os outros, complexo, né? Eu acho que no dia que não for uma questão, sei lá, o negro representar um Don Quixote, representar um personagem classicamente branco e vice-versa, aí sim nós estaremos falando de um processo de mudança no que diz respeito ao preconceito racial no Brasil. A Isaura Bruno, por exemplo, que fez a Mamãe Dolores no folhetim O Direito de Nascer, lá nos anos 60, ela foi considerada assim, a mãezona da televisão durante muito tempo, morreu na miséria. Os atores e atrizes negras, durante muito tempo, eram a empregada doméstica, era o chofer, era, sabe, sempre papéis, o bandido, né, que é o estereótipo mais tradicional da televisão. Às vezes a dificuldade ela nem chega de uma forma tão direta, ela chega de uma forma indireta. A própria produção, quando está selecionando o elenco, o dramaturgo, quando ele está escrevendo uma narrativa, quando ele cria os personagens na própria cabeça, ele não inclui o negro. Antes do teste de elenco, ou seja, a dificuldade às vezes ela nem é apresentada pra gente, a gente nem é chamado para fazer determinado papel, porque esse racismo velado impede esse processo. Já chegaram a colocar grampo no meu cabelo, então é complicado lidar com isso, porque onde já se viu você abaixar o cabelo de uma pessoa para ela poder se enquadrar dentro de um... Ou seja, eu não existo, o meu cabelo não pode existir, ele é feio, o volume dele implica em quê? Fiz um comercial que a moça virou pra mim e falou, olha, você tá aparecendo muito num comercial com esse cabelo, eu quero que prendam o seu cabelo, façam alguma coisa para não chamar a atenção. E o que me preocupa é que essa demanda, né, na mídia, essa demanda vem da onde? Vem do público. O próprio público reclama quando tem um negro com o cabelo muito armado ou o cabelo colorido. O cinema, a televisão, tudo é representação da sociedade na qual nós estamos inseridos. Não dá para ignorar isso. Então, se você vive numa sociedade que não dá chance aos pobres, aos negros, aos míseros, você vai ter isso no cinema. Se você vive numa sociedade que começa a dar um pouco mais de oportunidade, você também vai ter isso no cinema. A idade dos homens mostram os amigos, eles chegam a fazer um serviço, eles fazem alguma maracutaia, para se livrar da maracutaia, o cara do morro fala, vocês precisam fazer uma entrega. E eles falam, não vou fazer a entrega, eu não vou me meter nisso. Mostra, então, uma outra possibilidade de futuro. Com o Mr. Brau, podemos perceber que ele tem uma dupla de negros, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, maravilhosos. Representa o poder que o negro pode
conseguir, né? Aí já está começando a melhorar. Tanto a Thaís quanto o Lázaro, que acabaram nesses últimos 15 anos ganhando possibilidades de falar sim e não em determinados contextos. E isso faz completa diferença, né? O Mr. Brown acontece no mesmo período que os dois estão circulando o Brasil com uma peça sobre a história do Martin Luther King, que lotou teatros por onde passou. Então eles tinham um lastro. 3% para mim foi uma grande surpresa, porque o Netflix tem trabalhado bastante com a questão da representação em todas as suas séries e 3% não foi diferente. Nós percebemos que o diretor teve a proposta de trabalhar com atores de diversas etnias e tratar a questão da representação brasileira, enquanto representação étnica. Então, tanto em Antônia quanto em Cidade dos Homens, você tem, como eu poderia dizer assim, um retrato quase fiel da realidade. Enquanto em Antônia você pega lá 4 jovens mulheres de todas as cores querendo fazer, se sobressair dentro da sociedade, querendo uma banda de rap, as personagens estão muito bem integradas. Quer dizer, isso é um negócio que mudou bastante na dramaturgia. Personagens que ocupem mais lugares, outras posições também de destaque, elas têm 2 funções. Ela tem uma função de representar esse novo sujeito que está chegando, mas também para que esse sujeito que está lá embaixo possa sonhar com essa possibilidade. Eu vejo de comum nesses produtos, além de serem brasileiros, é de ter protagonismo negro interessante, Todas elas têm. Esse é o elemento comum, Eu acho que todas elas são positivas, todas elas se destacam, Todas elas são a exceção, porque a gente tem que pensar nisso, quer dizer, às vezes a gente fica satisfeito pelo fato de, não, mas você não pode questionar que não tem personagem bônus para negro na televisão, tem um Mr. Brown, mas só tem um Mr. Brown, entendeu? No Brasil existe um racismo extremamente intensificado, que é um racismo que não é declarado. Você não fala eu sou racista. Ninguém fala eu sou racista. Pode falar entre os seus. Publicamente ninguém fala. Mas não fala, mas age e fode com a vida do negro. Entende? Porque aí você pega e fala assim, eu não sou racista, mas eu não contrato um negro para ser diretor da minha empresa. Eu não sou racista, mas eu não coloco mulheres negras protagonistas nos meus programas. É curioso essa pergunta, se já teve algum personagem que me senti representado no audiovisual brasileiro. Eu não consigo encontrar nenhum. Então, que merda, eu nesse momento, nos meus 60 anos de idade, eu olhar para trás e falar assim, porra, nunca encontrei nenhum personagem que eu me identifique na dramaturgia brasileira. Que merda essa dramaturgia. O negro deveria ser representado, acho que de uma forma humana. As nossas histórias não são contadas através do nosso lugar de fala. Então o negro, ele acaba sendo muitas das vezes representado de uma forma desumana ou estereotipada. Eu gostaria que o negro fosse humano. E eu acho que hoje a nova geração que está vindo, eles estão mais aceitando as pessoas do jeito que elas são. Aceitam mais os gays, aceitam mais os negros. Então eu tenho otimismo em relação à nova geração. Nós que somos artistas, somos negros e que tomamos essa frente do movimento negro, da gente estar sempre do nosso lado, do nosso favor, tentando defender a nossa raça, tentando defender aquilo que a gente consegue fazer, o nosso potencial. Então acho que está na hora da gente mudar essa chave e começar, já passou da hora na verdade, aproveitar toda essa onda da internet, das redes sociais, dessa explosão de comunicação para a gente se fortalecer cada dia mais e começar a ter mais papéis negros, incluir personagens negros dentro da sociedade, que é uma sociedade humana, não é negra nem branca, é uma sociedade humana.